Dando prosseguimento à leitura do livro Memórias de um Suicida, nós hoje exporemos os últimos capítulos. Eu sou Antônio Carlos. Eu sou Marco. Eu sou a Luzia. Eu sou a Sueli. E hoje nós vamos dar prosseguimento, no capítulo 21, que é o elemento feminino. Mas vamos fazer uma retrospectiva do capítulo passado, em que Camilo ele passa por uma revisão psíquica, onde ele tem as recordações do seu passado, de uma das suas reencarnações, em que ele prejudicou muito o Jacinto de Ornelas, e então ele teve todo um processo, e junto com esse processo houve um processo de arrependimento, e ele se sentiu mal nessa revisão que ele teve que fazer, E vamos dar prosseguimento no capítulo 21, que é o elemento feminino, já em que Camilo ele deixa o santuário, que é o local onde ele estava, e como ele se sentiu muito mal, ele deixa esse santuário, mas ele começa a se sentir muito mal, então ele sai de lá. Como é que a gente pode dizer? Ele sai meio confuso, amparado pelas mãos dos seus mentores, dos seus instrutores. Aí ele amigos, vai para uma clínica onde ele tem todo um tratamento, onde ele vai ter todo um tratamento balsâmico com as suas de energização. E ele fica por ainda uma ou 2 semanas, dentro desse tratamento. Exatamente. E aí ele depois desse tratamento que ele recebe, que ele retorna novamente ao seu estado normal, que ele precisou passar, e que ele inicia novamente uma nova fase de novo, que já é nesse capítulo, que é o elemento feminino, onde ele vai ser novamente amparado, onde ele vai ter, porque a cada processo é como se ele fosse se elevando, Então ele passou por esse, mas ele se recuperou e ele volta novamente a passar de novo por um processo de novo de conhecimento, de renovação, só que agora dentro de um processo, como é que a gente pode dizer, mais se fala assim, o elemento feminino, porque realmente ele terá um contato maior com mulheres nesse local, não é isso? O interessante na realidade que foi um grande choque rever todo o seu passado. Então ele se viu em momentos que ele foi o grande algoz, o que prejudicou, o que ameaçou. Então, ao se confrontar com seu eu verdadeiro, fez com que ele entrasse em desequilíbrio que é natural para qualquer um. Tanto é que ele ficava relembrando as visões que ele tinha visto na aula do Epaminondas de Vigo. Mas foi necessária para que ele se reencontrasse como um indivíduo que errou e que precisa se corrigir. E agora ele começa a ver, não sei se vocês lembram, desde o início do estudo, houve uma pequena separação do elemento feminino do elemento masculino. E começa a ser mostrado para eles os lugares onde o elemento feminino é tratado. Então, a princípio, eles veem que as alas existentes anteriormente são as mesmas, o procedimento mais ou menos são os mesmos, só que as orientações que eram dadas pelo irmão Teócrito para aqueles espíritos de alta escala são ocupadas agora por mulheres. E elas têm o cuidado redobrado e a atenção redobrada a atender as mulheres que foram suicidas, que passaram dificuldades como eles passaram. Então, a partir de agora começa a se retratar essa ajuda, esse amparo
que foi dado também às mulheres suicidas. Então lá também tem um departamento de auxílio, tem um manicômio, tem o isolamento, não é isso, doutor? Isso. E Toda a infraestrutura que tem no outro, mas tudo feminino. tudo igual, né? E o Camilo, ele chega lá com seus amigos e o que mais chamou a atenção dele foi o manicômio feminino, né? Que eram mulheres retalhadas, mulheres que se jogavam de edifícios. E nesse manicômio feminino, ele tem um agravante maior, porque além delas serem suicidas, elas eram homicidas também, né? Ele fala, então ele ficou muito horrorizado, que ele começa a descrever o manicômio, né? Porque eram mulheres de classes sociais que elas não queriam ser mães, então elas cometiam o aborto, e nesse momento que elas cometiam o aborto, devido ao veneno que elas ingeriam, o remédio ou algo parecido, elas chegavam a desencarnar prematuramente. Muitas vezes com fortes hemorragias, então elas chegavam a desencarnar, que elas queriam fazer um aborto, mas jamais elas queriam morrer, né? Mas só que elas não sabiam do risco que estava ocorrendo, então elas chegavam a desencarnar. Então, quando elas retornavam ao plano espiritual, ao mundo espiritual, além de ser suicidas, elas eram homicidas, porque matavam aquele feto, né? E também elas eram suicidas porque devido ao ato que elas praticavam. E o Camilo, ele fica muito horrorizado, porque lá tem muitos gritos, gemidos, né? E ele via essas mulheres sendo perseguidas por fetos, por embriões, e esses embriões ficavam voando perto delas. Então, ele retrata esse horror no manicômio feminino. Isso, e tem uma passagem em que ele retrata a forma como alguns foram abortados, em que eles foram tirados, né, com a aplicação de medicação, e muitos não houve nem a medicação mesmo, naquela época devia ser muito ainda primitivo a forma. Exatamente. Eles eram tirados, tinham fetos de 6 meses, aí eles eram retirados primeiro o braço, depois a perna, depois, quer dizer, saía por membro, né? Eles iam saindo assim, eles eram tirados como por pedaços. Por pedaços. E aí eles ficavam cercando elas, a forma como eles estavam, né? E de outras formas também. Então eles acabavam, aquele horror que elas ficavam o tempo todo naquela perturbação, porque eles ficavam cercando, elas ficavam todo o tempo tendo aquelas visões, aquela deles, a forma como eles foram retirados. Entendam, tem o agravante do suicídio e os próprios obsessores são os filhos das mães que estão ali envolto delas. Fizeram aborto, né? Que são os abortados, obsediando, tirando todo o equilíbrio mais ainda. Então, são 2 agravantes que elas têm que suportar, não é isso? Isso. E tem umas que eles tentaram, por exemplo, teve a primeira gravidez, ele foi abortado, teve a segunda, ele foi abortado, a terceira, até houve casos até de 4 tentativas deles reencarnarem. Tinha que ser aquela mãe, porque havia um compromisso, e todas as vezes eles eram abortados. Então, o grau de gravidade, né, dentro dessa é muito grande. Então é a cena de horror, né? E o legal que ele coloca, eu peço a ajuda de vocês para recordar, que assim, mesmo com toda essa dificuldade, né, porque a mulher tem esse lado materno, é a que faz o lado da procriação, quando o espírito reencarna
feminino, mais vezes feminino, maior é a chance de crescimento, de evolução, de aprimoramento. Então, quando ele vem com o elemento feminino, maior é essa oportunidade de ele estar se elevando. Exatamente, Marquinhos, porque ninguém fica impune ao aborto, né? Nem a mulher e nem o homem. Porque o homem também, ele tem a parcela de culpa dele, que muitos não querem ter essa responsabilidade de ser pai, e eles induzem, muitas vezes ameaçam a mulher, e a mulher se sente frágil. Os dois têm a mesma culpa, mas a mulher, ela tem uma culpa maior. Tanto é que a própria espiritualidade nos orienta em dizer que essas mulheres que cometem esses abortos, essas atrocidades, muitas, quando vão reencarnar, elas precisam ainda retornar a mundos primitivos. Entendeu? De tão grave que é o delito delas, né, Sueli? E elas não terão, como a mesma situação, porque não tem diferença do manicômio, do masculino para o feminino, né? E ele questiona como que será como elas voltarão, como será, elas retornarão novamente, elas vão escolher, não, elas serão encaminhadas compulsoriamente e muitas terão que retornar a mundos inferiores à Terra, né, que ele coloca. E aí ele faz vários questionamentos, e elas, sendo a forma como elas estão, por que elas não foram para o vale, né? Ele questiona também. E elas não foram para o vale do suicida, né? Aí ele coloca, né? Ela explica, né? Que nem todos, né? Isso, no caso delas, elas não foram porque é muito agravante a situação. Então elas serão novamente, elas ficam naquele processo lá, elas têm esse acompanhamento, mas novamente logo elas retornarão à Terra. Imediatamente. Quase que elas têm que retornar. Embora elas não tenham ido para o vale, já é uma grande bênção elas estarem lá, sendo acolhidas lá. Existe uma peculiaridade também em determinados suicídios de mulheres, que são aquelas que ficam apaixonadas pelo parceiro, se decepcionam e se matam. São correspondidos. Então existe um departamento onde elas ficam, né, para esse tipo que não é tão doloso quanto o manicômio. E elas são vistas assim com uma outra parcela de responsabilidade delas mesmas, apesar do suicídio, mas às vezes uma coisa induzida pelo processo emocional que elas tiveram. Verdade. Né? E tudo isso é aprendizado. São as moças, né? As moças, não sei o quê. E tudo isso, Camilo está vendo, assistindo, e tudo isso ainda é educação. Faz parte ainda do processo educativo dele, né? Porque ele pede, logo lá no início, ele fala, depois que ele sai da clínica, ele pede que ele já diz que é o momento, ele fala a Teócrito, né? Que é o momento dele voltar à Terra, que ele já se sente, apesar de ele relutar, mas ele já se encontra seguro para voltar à Terra, verdade. Aí antes dele voltar, mas ele ainda passa por esse processo de visitar, e ele ainda tem o acompanhamento esqueci agora, do Pedro do Pedro, mas ele tem também de um outro, onde ele é a parte prática, que ele está sendo acompanhado, né, por eles. Se passou só nesse trâmite, nessa vivência que a gente vem conversando esse tempo todo, já se passaram mais de 50 anos. 52. 52 anos, né, que nem a Sueli colocou. E aí é mostrado que ele, com estudo, com toda essa informação, ele vê que não tem para onde, ele tem que reencarnar, mesmo cego, para reparar os seus erros com as suas expiações.
E aí a própria espiritualidade diz que, devido ao esforço dele, devido a ele ter se empenhado 12 anos no Hospital de Maria, ele vem também com uma sensibilidade, com uma mediunidade a ser trabalhada. Então, querendo ou não, um merecimento que, através desse dom, dessa sensibilidade, ele se coloque em benefício do próximo para resgatar seus débitos. Verdade. Agora, o que a gente pode questionar é, com todo esse aprendizado dele, na hora que ele encarnar, existe o esquecimento. Como ele se comportará? Mas esse é que é o medo dele, né? Esse que é o medo dele. Esse é que é a questão. Ele vai vir cego. Ele fica, ele está tão ainda temeroso da próxima reencarnação que ele não quer deixar passar nenhum estudo. Ele quer passar por todas as etapas, porque como ele já falhou várias vezes, né? Então dessa vez ele quer deixar no perispírito dele mesmo aqueles passou 52 anos, quando no outro capítulo dá para que ele faz questão de ficar mais de meio século no plano astral, para ver se ele se ele consegue combater esse orgulho, esse lado dele, lado sombra dele. Ele recebe também o incentivo dos mentores, que ele vai ser exitoso na jornada próxima do reencarne dele, né? Que ele vai ter uma ajuda, todo um amparo. E nisso, os outros amigos já estão encarnados há 10 anos na Terra. E teve um, que é o Belarmindo, que veio muito pobrezinho, raquítico, a mãe morreu com 1 ano depois que ele nasceu de tuberculose, e que no futuro ele vai ter a mesma coisa, né? Vai ter tuberculose, mais ou menos isso. E ele sempre fazia questão de vir em desdobramento falar com o Belarmindo, mas só não sei se o Belarmindo falava. Verdade. Né? Então ele tem todo esse processo ainda, que ele fica com esse medo, mas aí é bom, esse capítulo eu achei interessante quanto à questão, que ele questiona a questão da reencarnação, né? Esse esquecimento do passado, que mesmo diante de todo um estudo, porque ele passou por uma autoavaliação, um autoconhecimento de tudo. Então ele fez aquela questão de deixar tudo bem armazenado mesmo no seu perispírito, para que ele não possa. Mas aí há aquele grande questionamento, que quando retorna, que chega aqui, aí acaba influenciando o meio material, né? Acaba influenciando. Quando você chega no plano carnal, aí você acaba se envolvendo com esse mundo e acaba vai esquecendo algumas coisas, porque à medida que a gente vai se envolvendo no plano material, a gente vai esquecendo essa parte espiritual que vem dentro da gente. Tanto é que tinham encontros esporadicamente de harmonização, de artes, e ele desabafa que ao recordar que na época do Cristo ele foi um dos que pediam a sua crucificação, ele sabe que no seu íntimo, o seu espírito tem essas imperfeições. E esses 52 anos valeu pelo aprendizado, pelo estudo, pelo afinco da instrução, para que ele não acesse no seu íntimo essas imperfeições. Embora tenha esse esquecimento, mas se não tiver esse esquecimento, onde estará o meu merecimento? Então tem todo um lado, uma conjuntura que esses 52 anos o dá embasamento e equilíbrio para que ele tenha êxito na sua missão. Ele vem muito com o embasamento da filosofia moral cristã, que foi a grande disciplina onde ele foi
onde ele foi, tanto que os instrutores dele, né, foram todos batidos com ele, justamente voltado para esse lado dessa filosofia, justamente para que ele possa agora que ele possa entender, ter esse entendimento, já que ele falhou na maior parte, né, justamente dentro das leis, né, dentro do cristianismo, dentro do... É isso. Então, meus amigos, nós ficamos por aqui, mas nesse capítulo, para a semana nós temos o último capítulo. Então, dê um like, Centro Espírita Luz de Ismael, Luzia. Entre no nosso canal, se inscreva e convide os amigos para assistir esse livro tão emocionante, tão instrutivo, que todo mundo teria que ter o conhecimento de tamanha gama de conhecimento.